A paz do Senhor. Gravando esse vídeo para nos fortalecer. A gente tem muita dificuldade de abrir mão da nossa vida, das nossas coisas, de renunciar a nós mesmos para seguir a Jesus. Porque a gente se apega a muita coisa, né? Se apega à família, se apega à casa. Cada um tem algo que se sente feliz fazendo aquilo, estando naquele local, né? Compartilhando a vida com aquelas pessoas. Então a gente se agarra muito a tudo que Deus nos proporciona aqui na Terra. E acaba se afastando um pouco do propósito do Senhor, né? Dos caminhos que Deus escolheu para a nossa vida. E todos nós, quanto mais a gente lê a Bíblia e quanto mais a gente busca intimidade com Deus, mais certeza a gente tem de que a gente tem um propósito, e Ele vai revelando os propósitos que Ele quer para a nossa vida e como que a gente vai realizar esses propósitos. Mas a gente não consegue, na maioria das vezes, não consegue praticar as obras que Deus quer para a nossa vida. E a gente precisa desapegar, né, das coisas terrenas, né? Pessoas, tudo que nos tira o foco do que realmente Deus quer para a nossa vida, a gente precisa desapegar dessas coisas. E assim, eu estou falando dessa situação hoje, porque quantas pessoas, não sei se você que está me ouvindo é uma dessas, no mundo, Deus despertou para fazer algo na obra dele, para benefício dele, do reino dele e do próximo. E a gente estagnou, parou-se na caminhada, porque desanimou. A gente usa essa palavra desanimar, mas não é essa palavra não. A palavra é falta de obediência e falta de disciplina. Deus tem muita misericórdia de nós, muita, muita. E eu peço que Ele tenha um pouco mais de misericórdia com a gente e que Ele nos perdoe a falta de obediência, né? A falta de prudência, a falta de compromisso para com Ele. Porque quando você tem um patrão e você trabalha aqui na terra, você não falta de serviço. Você é obrigado a ir. Todos os dias da sua vida você é obrigado a ir. E você vai e vai trabalhar querendo ou não. Só falta se estiver realmente doente. Aí você falta. Agora para Deus não. Se for olhar pensando por esse lado, Deus é o seu maior patrão. Você trabalha primeiramente para Deus. Só que você, para Deus, você não trabalha com disciplina. Não trabalha com obediência. Igual eu disse, não sei se esse é o seu caso. Mas esse é o meu caso. Porque se eu tiver um patrão, eu vou querer pegar serviço na hora certa e largar na hora certa. Não vou ficar enrolando no trabalho, independente do patrão estar perto ou não. Eu não vou ficar enrolando no trabalho. Eu não vou lesar o meu patrão. Eu não vou passar a perna nele. Mas quando se trata de trabalhar para o Senhor, dono da minha vida, dono do mundo, que me deu tudo que eu tenho, eu não sou obediente, disciplinada e não respeito a ordem do Senhor. Se você é uma pessoa assim, está na hora da gente mudar, está na hora de resolver essa questão. Porque durante toda a nossa vida, a gente tem que entender. Nós dormimos e acordamos porque o Senhor permite, porque Ele sustenta a gente. Se Ele quiser que eu inspire agora e não tenha mais vida, Ele faz. Porque Ele é Deus, Ele pode fazer tudo isso. Ele é dono da nossa vida, é o Criador do mundo, pode fazer o que Ele quiser. Então a gente sabe disso. E o patrão que você tem aqui na terra
ele não pode fazer muita coisa contra você. Pode te demitir. Mas o Deus que pode todas as coisas pode suprir sua necessidade, independente de você ter emprego ou não. Agora, quando você desobedece a Deus, é necessário que você peça perdão e comece a fazer o que Ele quer que você faça. Se você tiver intimidade com Deus, perceba que quando você não faz o que Ele te manda, você não fica em paz. Não ficamos em paz quando não obedecemos a Deus. E às vezes é necessário que a gente abra mão de algumas coisas. Abraão, para servir a Deus, teve que largar toda a parentela dele. E ele foi pai de muitas nações. Aliás, toda a descendência da terra veio de Abraão. Então, José foi governador do Egito, viveu bonanças. Mas antes dele chegar até lá, quantos anos ele sofreu? Davi foi ungido rei. Mas para ele exercer o direito de rei, ele passou anos e anos fugindo de Saul. Para exercer o direito de rei de Israel. E quando Davi pecou uma única vez, que foi quando ele matou Urias para casar com Batseba, a espada nunca mais se apartou da vida dele. Ele pagou consequência para o resto da vida dele. Mas nem por isso ele deixou de servir ao Senhor e de ser justo. O único pecado que ele cometeu, segundo a Bíblia, foi esse, de cobiçar Batseba e casar-se com ela. Ele começou a pagar pela consequência do erro com o primeiro filho que Batseba deu ele. E depois ele continuou pagando consequência com sofrimento dentro da própria casa. E quem conhece a história de Davi sabe que um dos filhos dele violentou a própria irmã, o outro irmão matou ele por causa disso. Um dos filhos dele quis tomar o reino dele, por isso ele teve que fugir novamente e se esconder. Esse filho dele morreu, então assim, ele sofreu muito durante a vida dele. Só que antes dele cometer o pecado com Batseba, ele era firme na fé e ele acreditava que o Senhor ia resolver a questão no tempo certo. E é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que crer que o Senhor vai resolver a questão no tempo certo. Aí, às vezes, você encontra uma pessoa ou outra que fala que está demorando muito. Eu sei, tem coisas na nossa vida que a gente queria que passasse com estralar de dedo. Mas, às vezes, Deus permite e Ele demora para tirar a gente da prova. É igual eu estou dizendo aqui sobre Davi. Davi, quando foi ungido rei, ele não tinha pecado nenhum, ele não tinha cometido nada. Ele era um homem justo. E ele correu de Saul por muitos anos até se tornar rei. Nesse tempo, ele estava sofrendo por algo que ele não devia. Depois que ele pecou com Batseba, aí sim ele tinha um pecado. E aí a Bíblia fala que Deus falou para ele que nunca mais a espada ia se apartar da casa dele por causa daquele pecado. Nós pecamos todos os momentos. Quando não é pecado com o corpo, é com a língua. Aí a gente fala e fala mais do que deve. E Deus, com toda a sua misericórdia, com a graça que abundou quando Jesus veio para nos salvar e nos dar libertação, nos perdoa a todo momento. A gente só tem que se humilhar na presença dele e falar assim: eu me perdoo, eu sou falha, eu sou pecadora. E, infelizmente, eu sou fraca, né? Então, reconhecer diante de Deus que é pecador, isso é muito importante. Faça isso a todo momento na sua vida. Quando você amanhecer o dia, fala: Senhor, me perdoa. Eu sou fraca, sou pecadora, mas me perdoa. Me perdoa por isso, por aquilo outro. Deus sabe de tudo. Mas não tem nada demais você expor tudo que você está sentindo, tudo que você acha que falhou. E se falhar de novo, pede perdão de novo e assim vai indo. A Bíblia fala que quando a gente cai, Deus é que nos levanta. E assim, evita apontar os dedos para o outro, né? Aponte para si mesmo. Porque quando a gente olha para a gente vê que a gente tem muitos defeitos e não são poucos. Então, às vezes tem pessoas que passam anos guardando um rancor, uma raiva de alguém, como se fosse santo. Não.
Santo, a palavra santo vem de santificação. Então, quando a gente se refere ao outro como santo, é santificação, alguém que está buscando santidade. Não há um justo sequer sobre a terra. A palavra fala que não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos a todo momento. É por isso que a gente não deve ficar apontando o dedo para o outro e guardando mágoa que aconteceu há 300 anos atrás. Brincadeira, né? Há muito tempo atrás. Então, a gente fica guardando mágoa das pessoas, o coração fica sujo, e o Pai Nosso fala: perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É por isso que a gente tem que perdoar. Lá no finalzinho fala que Jesus que fala isso, que se a gente não perdoar o nosso irmão, como que é que Deus vai perdoar a nós? Então, às vezes, é melhor que você limpe seu coração, purifique seu coração e busque sua felicidade. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram que passar por tribulação forte e depois foi provada a sua fé e Deus restituiu. Como o caso de Jó, né, que todo mundo fala que ele é o pai da paciência, que ele é paciente. Não blasfemou contra Deus e Deus restituiu a vida dele. Mas ele sofreu muito tempo com lepra e sofrendo a perda de tudo que ele tinha, inclusive a família. Só ficou a mulher. Então, muitas coisas na nossa vida a gente vai passar, mas nada se compara à dor que Cristo passou para pagar pelos nossos pecados. Ele não tendo pecado nenhum e não devendo nada para ninguém. Ele passou por todas as provações, por toda a humilhação, por toda a dor, desde que nasceu foi perseguido. E quando ele foi exercer o ministério dele, foi dos 30 aos 33 anos, é o que indica na Bíblia, ele passou por mais provações e morreu morte de cruz, sofrida, humilhada por nós. Então, a dor que você está passando, compara-se à dor que Cristo passou por você? Pense aí. Eu acho que Jesus, por ter pagado um preço tão alto pela nossa vida, e Deus, por ter dado o seu único filho para morrer por nós naquela cruz, ele merece que a gente confie nele e acredite que tudo que a gente está passando é permissão dele. Na Bíblia está escrito que nada acontece com a gente se Deus não quiser. Fala que até o cabelo da sua cabeça está contado. Não cai um fio do seu cabelo se Deus não deixar. Então, desde que você lê na Bíblia que Deus é o dono de tudo e é Ele que faz e desfaz, é Ele que permite, tudo que está acontecendo na nossa vida é permissão dele. O diabo não pode tocar em nós se Deus não deixar. E cuidado com a semeadura, mais uma vez, cuidado com a semeadura. Tudo que planta, desculpem, tudo que a gente planta, a gente colhe. Várias vezes você vai plantar coisas boas e vai colher coisas ruins também. Portanto, não espere colheita vinda do ser humano. Tudo que você fizer para o ser humano, não espere retorno. Porque, infelizmente, nós somos maus. Não há bondade em nós. O que tem em nós que é bom é o nosso espírito, porque a carne não vale nada. Nada. E o nosso coração, ele é traiçoeiro. Então, não faça nada para o ser humano esperando que ele te recompense. Faça porque a gente tem que amar ao próximo, né, e dar o nosso melhor. E o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Tudo que você estiver sofrendo, passando por dificuldade, fala com seu pai em secreto. E deixe que ele resolva, amém? Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor da nossa vida. Desconsidere o barulho aí, que eu precisava gravar esse vídeo e achei que devia gravar mesmo que eu estivesse no meio do barulho. Fique com Deus até o próximo vídeo. Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Que Deus te ajude a resolver todas as questões da sua vida e aquilo que não tiver no teu alcance, que Deus resolva para você.